Então, vou até ilustrar com um exemplo, que foi um insight que a gente teve, na verdade, um cliente ele trouxe pra gente, mas que foi extraído a partir de um relatório técnico, que era um cliente que tinha um caso num porto muito famoso aqui no Brasil, e ele estava sendo culpado sobre o derramamento de esgoto no porto, estava sendo na região dele. E quando o perito foi pegar para fazer aquele manuseio, foi encontrado vestígio de café. Falei assim, opa, café humano, é sinal de ação humana. Aí a gente assim, vamos fazer o seguinte, vamos fazer diferente. Vamos abrir. E aí ele foi e mostrou com o mapa do local que aquele esgoto podia estar vindo de outra região, que era uma região domiciliar que tinha muito perto do porto. E a gente falou assim, beleza, como é que a gente vai pegar e transformar essas 600 páginas dessa informação, que é muito importante porque quebra o nexo causal, para trazer. E a gente montou um desenho do porto inteiro, com um cafezinho chegando no porto e da onde ele saiu. E, lógico, isso nunca vai substituir a complexidade de um relatório técnico, mas vai usar de munição, às vezes, para você conseguir ir despachar para um juiz e só mostrar uma imagem para ele, olha, funcionou dessa forma aqui. A gente acredita que foi dessa forma. E acaba sendo, né, Maurício, um grande triunfo a gente conseguir também misturar um pouco de inovação, tecnologia, com essa parte técnica e jurídica. E fica mais didático. Muito mais. Isso tem sido fundamental, porque a parte técnica, ela é densa. Né? Os estudos são profundos. E muitas vezes os juízes, pelo volume de casos que são submetidos à apreciação, não têm condições de ler todo aquele material da maneira como a gente espera que houvesse, né, ali em termos de aprofundamento, para compreensão e um julgamento justo. Então, a gente poder se utilizar de técnicas que tragam a lume os conceitos principais, as principais conclusões, os pontos de destaque, sem desvirtuar, evidentemente, o estudo técnico, é fundamental para que a gente tenha ali uma decisão mais justa em se tratando de meio ambiente, né? Então, veja, a gente traz a técnica de vocês para o mundo jurídico, se louvando aqui de tecnologia, de uma técnica moderna, para poder fazer com que o judiciário também tenha a celeridade em se tratando de matéria ambiental, que é complexa. Isso Com certeza. Queria complementar, Maurício, a gente está... É muito legal esse ponto que vocês tocaram. A gente está num momento em que as coisas mudaram um pouco, né? A CPEA hoje tem feito um trabalho interno, né? Como eu disse, a gente tem 110 funcionários diretos na empresa. Nós estamos num trabalho intenso de fazer com que as pessoas entendam que os relatórios não precisam mais ser aquelas teses que faziam antigamente, né? Só que nós somos muito técnicos. Sim. Nossa equipe é composta por diversos doutores, mestres, pessoal da universidade, especialistas que estão acostumados a escrever teses. Sim. Né? Então a gente tem exemplos nunca vou esquecer de um EIA-RIMA que nós fizemos para um terminal portuário de Santos, em que a empreendedora foi protocolar aquele estudo no IBAMA, na época em que tudo era ainda impresso, 6 vias. Ela foi com 2 malas. Nossa. Daquelas malas que se usa para... Eu fico imaginando o estagiário enumerando aquilo no processo. E aí você pode ter espaço, órgão ambiental para caber tanto processo. É absurdo, porque a gente fazia verdadeiras teses, né? Então, eram EIA-RIMAs, claro, de processos complexos, mas em que a gente anexava tudo, escrevia tudo, cada capítulo era uma tese. Então, quando você ia falar lá de fauna, tinha 5 especialistas de fauna que escreviam naquele relatório. Quando falava de biologia de uma forma geral, também. Então, e nós engenheiros, né, eu, como engenheiro químico, gosto muito de escrever, e a gente tem, hoje, tentado colocar na cabeça das nossas equipes que as coisas têm que ser mais simples. A gente tem que ir direto ao ponto. Os próprios órgãos ambientais não querem mais receber a rima de 18 pastas, sabe? Eles não querem. Até para analisar é uma coisa complexa. Então a gente tem feito esse trabalho na CPEA
de elaborar estudos mais simples, direto ao ponto. Né? É uma briga, viu, gente? É uma briga. Porque, É um segundo desafio, sabe, sim. é um desafio, mas realmente é um ponto muito importante, porque a gente está passando uma fase de transição. Né? Você sabe que esse também era um perfil meu. A gente também desenvolvia peças com N laudas. Né? Teve defesas que, acompanhadas dos seus documentos, configuraram lá volumes de processos, né? E hoje a gente tem mudado essa tônica, né? O próprio judiciário tem preferido petições mais objetivas, mais claras, mais concisas, e a gente se utiliza dessa técnica. Veja, não é só para trazer uma linguagem mais acessível, mas às vezes, principalmente em se tratando de meio ambiente, explicar um processo industrial de uma maneira mais visual, mais Com simplificada. certeza, ajuda muito. Nossa senhora, muda o É jogo. importante buscarmos esses recursos, né? Querendo ou não, assim, às vezes é extremamente necessário a gente ter um bom documento técnico, a gente ter uma boa defesa, mas a gente sabe que algumas vezes a parte que vai ganhar é a parte de contar a melhor história. Então, tudo que a gente conseguir utilizar para contar a melhor história, um excelente relatório técnico, um excelente posicionamento, uma excelente tese jurídica, isso cercado é o que o Mauri fala, é a cereja do bolo. É a gente colocar ali um ponto que vai olhar e falar assim, putz, isso aqui vai fazer a diferença porque vai me ajudar a contar essa história para um juiz que muitas vezes vai saber o que é aquilo. Principalmente quando a gente pega, eventualmente, municípios menores. Porque aqui em São Paulo a gente tem, né, várias especializadas em direito ambiental, a gente tem turmas especializadas nisso. Mas se a gente pega um fórumzinho pequenininho no meio de uma cidade de 3 mil habitantes, como é que você vai explicar? O juiz não lembra a última vez que ele soube o que era uma EIA-RIMA. Então... E que fique claro, né? Sim. Que a gente não está pregando conteúdos rasos. Exatamente. Não, Exatamente. Não é Até porque a gente não consegue. Não tem como. nem do nosso A gente não consegue, entendeu? Mas, Realmente a gente não consegue. evidentemente... A busca da simplificação, né, de processos complexos. Exatamente. Né? A tradução, né? E Seria a desde que a tradução gente de se processos complexos. conheceu, eu fiquei abismada assim o quanto vocês conseguem falar de uma forma simples. Eu lembro dos exemplos que você foi dando. Confesso que quando você tinha falado na reunião que a gente fez semana passada sobre a água, eu tava bebendo água assim já. Mas isso é muito legal que a gente vê no perfil de você, até de explicar de uma forma fácil. Porque imagina, né? Você pode dizer melhor que eu, que muitas vezes o cliente exige isso para explicar para um board, para explicar para uma diretoria como funciona, né?